Olá, que bom que você veio. Eu sou Elisa Maria e esse é o canal Eva Messages. Aqui a gente cria oportunidades de autoconhecimento, eu espero, e de expansão da sua intuição através da arte da cartomancia. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma leitura coletiva no canal. Hoje, uma boa e velha mensagem das nossas queridas anciãs bruxas, nossas corujinhas, aquelas que vêm trazer sabedoria do meio do caminho, das encruzilhadas entre a natureza e a civilização, nossas bem-amadas e grandes inspiradoras aqui do canal. Depois de um período aí de outras visitas, né, espirituais, energéticas, simbólicas, agora a gente retoma, a gente volta ao nosso caminho branco, vermelho e ou negro da bruxaria. Você é que escolhe qual das três ou quais das três mensagens servem a você nesse momento da sua vida. Ouvir na sua intuição, tá? Muito importante estar no momento mais tranquilo, mais pacífico possível do seu dia para ouvir essa mensagem e ir filtrando aquilo que serve ou não para o seu momento. Ela é coletiva e atemporal. Agora, se você quiser agendar uma leitura particular comigo, voltada para o seu momento, entre em contato pelo meu site evamessages.com ou então pelo meu Instagram, @evamessages. Lá tem um botãozinho de WhatsApp que leva direto para o meu perfil. Então, vamos lá, vamos começar. Hoje a gente vai usar nosso Compendium das Bruxas. Vocês sabem que todas as ferramentas da bruxa, todos os oráculos que eu uso, eu deixo o link para eles na descrição do vídeo, né? E no primeiro comentário fixado também. A gente começa com as bruxas do Compêndio. São esses perfis simbólicos aqui que vão ajudar a gente a decifrar as mensagens das anciãs. E também o tarô Forraxa, da Forraxa Encantada. Ando apaixonada por esse tarô, muito bonito. E no final a gente, claro, vai relacionar as mensagens de hoje ao período que a gente está, a Beltane. A gente está nesse período aí do fim da primavera, chegada do verão daqui a pouquinho. Vamos ver como se encaixa a mensagem de hoje das anciãs para você nesse momento. Vamos embaralhando então, já vamos chamando elas. Confesso que eu não estava preparada para esse oráculo, eu ia fazer um outro oráculo, ter uma outra agenda aí de vídeos para vocês. Mas é aquilo, né? A inspiração bateu, a orientação bateu e eu vim trazer para vocês um bom e velho oráculo das bruxas. Vamos lá então? Inspira e expira profundamente. Você que é bruxo, bruxa, xamã, alquimista, médium de terreiro, sabe aí que ocupa um lugar no mundo entre a natureza e a civilização, entre a magia dos mundos sutis, do mundo astral, dos planos ideais e o mundo concreto, o mundo material. Vamos lá, as orientações aqui, os insights, as ideias são para ajudar você. Andei recebendo, engraçado, 2 pessoas perguntaram quem eram as anciãs, sabe, recentemente. E uma delas, eu achei interessante que ela chegou a tentar adivinhar. Falou assim, as anciãs, sei lá, elas me lembram as pretas velhas de Umbanda. Será que elas são as pretas velhas da Umbanda? E eu adorei, né? Vou aproveitar para esclarecer o que eu posso, né, disso, porque é um grande mistério para mim também, tanto a aproximação, meu contato com as anciãs, como a própria cartomancia, né? Essa sintonização que faço com as mensagens que elas trazem. Mas, bom, elas não são pretas velhas, tá? Apesar do meu profundo amor, gratidão e conexão com a Umbanda. Elas também não são, sei lá, sacerdotisas de Madalena, como eu vejo que tá por aí na internet muitas vezes. Elas não são. É mais fácil dizer o que elas não são, sabe? Do que o que elas são. Elas não são também mulheres selvagens, né? Tipo, mulheres que correm com os lobos. Mas, ao mesmo tempo, elas são um pouco de tudo isso, sabe? Porque elas são anteriores a isso, né? São energias primevas, muito ancestrais. A referência que eu tenho para quem queira, para quem sinta grande conexão com o canal e queira se aproximar das anciãs, eu sugiro que seja pelo livro História Noturna, já falei dele aqui algumas vezes, tá? Do Carlo Ginzburg. Ele fez uma pesquisa muito interessante sobre os povos pagãos, povos muito antigos, chamados hoje em dia de pagãos, né? Povos da Terra, resumindo, xamânicos, lá da Europa, da Ásia Menor. E aí, ali eu encontrei a raiz mais próxima, né, do que são as anciãs.
tá bom? Só um esclarecimento, então, a quem queira saber, a quem queira conectar-se mais com elas, são bruxas ancestrais, gente muito, muito antiga. Mas vamos lá então, vamos trazer as mensagens delas. Como sempre, caminho branco, vermelho e negro, 3 mensagens, 3 caminhos que podem ter a ver aí com o caminho que você está seguindo na sua vida nesse momento. Conselhos das anciãs, vamos ver quem vem. Quem é a nossa mensageira hoje do caminho branco? Vamos ver essa aqui. Mensageira do caminho vermelho. Mensageira do caminho negro. Ok. Então vamos lá. Inspira e expira profundamente. Agora a gente precisa contar muito com a sua intuição para você escolher, sentir, perceber qual ou quais as mensagens que tem a ver com você, tá bom? Que hoje trazem bons conselhos, boas orientações para o seu momento. Vamos lá? Primeiro você me diz aí se é com o quarto transparente que você se identifica hoje. Se sim, sua mensagem é a do caminho 1, caminho branco da bruxaria. Se você se identifica hoje com a ágata de fogo ou ágata vermelha, seu caminho é o caminho vermelho, mensagem 2. Agora, se a sua identificação é com a obsidiana negra e o crepitar da vela ali, sua mensagem é a mensagem do caminho negro hoje, tá bom? Então, se precisar de mais tempo para escolher, pausa o vídeo, sem pressa, e pode seguir aqui para uma das mensagens, um dos capítulos do vídeo. Te vejo lá. Tchau, tchau. Olá você que escolheu hoje o caminho branco da bruxaria para receber uma mensagem das nossas queridas anciãs bruxas para o seu momento. Então, inspire, expire profundamente. Vamos começar então sabendo quem é essa mensageira e do que ela quer falar, tá bom? Uau! A bruxa reconciliadora. Essa aqui é a bruxa brasileira do nosso compêndio. É a representante aqui da nossa Assembleia das Anciãs, que vem trazer toda a mistura mística, mágica dos povos, representada aqui nessa pele banhada de luz, banhada de luar, da nossa querida bruxa reconciliadora. Bom, se você bem se lembra, né? Nós somos um país que por muito tempo, o Brasil, por muito tempo se orgulhou de dizer ao mundo que não tinha preconceitos, né? Preconceitos de raça, porque a gente é uma grande mistura. É um país da diversidade muito antes de se tornar tema aí de disputa, né? Entre tribos políticas. Nós somos um país em que a mistura dá algo bom, né? E é disso que a reconciliadora fala. Ela, com seu alguidar aqui, com seus fios de contas, com essa inspiração das roupas e da pele, né? Que é uma mistura europeia, dos povos de África, dos povos da Europa, dos povos indígenas, né? Dos povos desta terra. E ela oferece essa mistura que ela é de tudo. Não sei se vocês sabem, gente, mas as saias das baianas, né, são uma tentativa de copiar as saias das sinhazinhas do período colonial, vocês sabiam? O orixá aqui, né, as forças da natureza aqui, quando vem à terra, nos candomblés, nas macumbas, vem com roupas que são inspiradas nas sinhazinhas europeias. Olha só a mistura, né? Então, tem um quê de reconciliação aqui, né? É a ideia de que a mistura não nos empobrece, pelo contrário, ela não nos deixa menos puros, pelo contrário, ela nos enriquece.
Que interessante. A anciã reconciliadora, ela vem desafiar aqui o seu sentido de pureza, tá? É disso que ela vem falar. Será que o sentido de pureza que você carrega é justo com você e com as pessoas ao seu redor? É criativo e criador? Ou é destrutivo? Promove alianças ou impede alianças? Você aceita todas as faces que há dentro de você como partes de um todo, mesmo umas que são contraditórias, que podem brigar entre si, né? Podem tentar se impor umas às outras. Estou falando das suas faces, das suas personas, as máscaras que você usa no dia a dia, né? E se você duvida que você é fragmentado, fragmentada, tem vários pedacinhos, é incoerente e complexo, complexa por dentro, como todos e todas nós, opa, problema, precisamos falar disso. Será que você considera algo, você se considera um inteiro, uma inteira, e não uma mistura de um monte de coisinhas que ora concordam, ora discordam, um monte de visões, pensamentos, posturas, valores? Basta lembrar aí do conflito entre saber o que é bom para você e fazer, de fato, o que é bom para você, né? Normalmente é aí que a gente percebe que somos muito plurais por dentro. Tem uma voz em mim que fala para eu pensar uma coisa, eu penso uma coisa, mas ela age de um outro jeito, sente de uma outra forma. Reconciliação. Aqui, claro, pode ser que a mensagem dela também nos leve a falar de reconciliações com pessoas que você considerou ou considera tão distintas de você, tão diferentes, que não podem nem habitar o mesmo espaço, podem trocar uma ideia. Ai, ai, ai. Né? É óbvio que aqui eu não estou falando de relações tóxicas e destrutivas, né, gente? Aí a gente precisa mesmo de limites muito claros. Mas, ó, tem um limite aqui do horizonte, tá vendo? O encontro entre o mar e o céu tá na mesa. Então, lá no horizonte, lá no final, mesmo os mais opostos, a profundeza do mar e as alturas do céu se encontram. Isso é algo a ser louvado, oferendado. Que bonito, hein? Mensagem de união aqui, de cessar as brigas e divergências, buscar negociação entre diferentes. Vamos ver por quê? Vamos começar aqui com cartas do nosso oráculo de Beltânia, afinal a gente está no período pós-Beltânia aí, nos preparando para Lita, o auge do verão, a chegada, na verdade, do verão. Mas vamos lá. E aí? Por que anciã reconciliadora? Por que a gente está falando da riqueza da pluralidade? Claro, né, gente? Isso aqui toca muito temas muito atuais, tá? Pra gente que tá aí muito imerso em, por exemplo, redes sociais, né, bolhas. Só conversa com a gente que pensa como você, que parece você. Opa, opa, opa. Será que isso é saudável mesmo ou é só cômodo? Só mais fácil de conviver? Será que não há transformações que a gente precisa passar? E é no contato com o diferente que isso acontece? Será que o contato com o diferente parece que vai te manchar? Será que você é daqueles que andam sempre com medo de a inveja, a energia do outro vai me invadir? Ai, isso é mais forte que isso. Isso é fruto da mistura. Você se faz na mistura, minha querida, meu querido, na relação com o mundo, sem tanto higienismo, sem excessos, tá? Então, vamos lá, vamos tirar 2 cartas para você. 2 cartas de Beltânia. Olha que legal. Ok, temos aqui a coroa de flores e embodiment, que é como incorporar a si mesma, a si mesmo, se conectar ao seu corpo, tá? Existem várias versões de você, né? É interessante porque aqui tem uma reconciliação,
do tipo honrar-se, né? Colocar a coroa de flores, porque você, vou ter que falar como veio aqui. A anciã reconciliadora vem dizer que você é belíssima, belíssima em todos os corpos que teve, tem ou terá. Olha que incrível. Você é digna, digno de coroação. Aquela coroada é aquele que é distinto, né? Que é colocado no lugar de poder, ou reconhece-se como alguém digno de coroa, digno de um poder. Aquele ou aquela que se distingue. Por quê? Porque reconhece em si algo de muito especial. E é isso que as anciãs estão trazendo aqui para você. A bruxa reconciliadora precisa que você reconheça, precisa nada, te sugere que você reconheça o seu poder no mundo, em qualquer forma. Tem gente aí que anda se restringindo, sabe? Gente principalmente com medo de envelhecer, né? E que não tá honrando todos os pedacinhos de si como deveria ou como poderia, sabe? A gente se coroa. A brincadeira aqui do coroar-se com a coroa, né? Ou o coroa, se você é um homem. Reconheça a beleza que há no seu processo de envelhecimento. Resumindo, né? Reconheça, reconcilie-se, é o conselho grande aqui na mesa. Reconcilie-se com o fato de que você teve várias versões, tem várias versões, e uma nova versão que se apresenta agora, ou com a qual você precisa ganhar intimidade, é a do envelhecimento. Exatamente. Aqui, de fato, tem energia de pretas velhas. Nem sempre, né? Para quem ouviu aí a introdução, eu falei um pouquinho sobre isso, a relação entre as anciãs e as pretas velhas de Umbanda. Nem sempre foi o que eu disse lá, não necessariamente há um vínculo, mas uma coisa é fato. Aqui nessa leitura tem presença de gente que tem uma intimidade grande, uma conexão profunda com pretos e pretas velhas, tá? Ou no mínimo com a sua ancestralidade, com algum espírito ancião que te transmite sabedoria. A energia aqui é de profunda sabedoria. O quartzo transparente, né, inclusive, ele é aquele que nos permite ver com a luz certa, ele nos permite ver as cores do arco-íris, não é? A diversidade, aquela coisa do branco que se refrata e se apresenta com várias cores diferentes. Assim somos todos e todas nós, temos várias cores dentro da gente. Brigando ali com a velhinha, gente, só um segundo. Não uma velhinha, uma vela pequena, um segundo. Pronto, ela só precisava de uma firmeza. Bom, e aí? Saber fazer esse movimento de refratar-se, né? Ou seja, de sair do e perceber todos os seus pedacinhos, suas cores. E ao mesmo tempo também ser capaz de juntar todas as suas cores, suas máscaras, suas formas, as mulheres e homens que você foi ao longo da sua vida, juntar tudo isso e perceber aquilo que é a essência, a unidade, que une tudo e que te faz quem você é. Essa é uma magia muito importante para o seu momento, de integração ou reintegração de aspectos seus. Há várias formas, como na magia, na bruxaria, na espiritualidade, a gente pode facilitar na área de terapias também, psicologia, é claro. Há vários meios que o ser humano desenvolveu e desenvolve para ser capaz de olhar com mais inteireza, com uma energia de reconciliação, né, dos diferentes para si mesmo. Para si mesma. Isso é muito importante aqui agora. Isso envolve auto-perdão, reconhecimento das suas potências, né? Com a coroa de flores aqui. Vamos ver mais. Agora a gente vai para o tarô para fechar sua mensagem. Incorporar aspectos que é exatamente o que o ancião em nós faz, tá? Especialmente se você é alguém que já está aí para cima dos 40, 45, 50 anos de idade. Para outras pessoas essa sabedoria anciã chega antes, então pode ser que você seja uma pessoa mais jovem, mas muito madura, com uma tendência à sabedoria.
A anciã reconciliadora, então, gosta de você, tá? Talvez você seja também, como aqui é uma leitura coletiva, eu posso estar falando de gente que precisa aprender tudo isso, eu posso estar falando de gente que já tem uma habilidade em fazer isso. Tá precisando se lembrar dela e fortalecê-la ainda mais. Essa habilidade de aprender com cada etapa da vida e reintegrar-se de novo. Um que grande aqui de auto-perdão, tá? Eu tô ouvindo pessoas, por exemplo, que fizeram coisas de que não se orgulham, e que falam ou já falaram para si de um jeito muito emocionado, muito difícil, coisas como eu não acredito que eu fui capaz disso, não era eu que estava fazendo aquilo, eu não sou daquele jeito, por que eu fiz, né? Uma rebeldia profunda na relação com essas partes de você que você não se orgulha muito de viver, de ser. E olha, todo mundo tem isso, tá? Diz a bruxa reconciliadora. Uma coisa que eu acho que muitas pessoas aí que lutam ou que se posicionam muito enfaticamente de um jeito em detrimento do outro, de um lado político, econômico, social, cultural, enfim, diferente do outro, muitas vezes essas pessoas se esquecem, diz a bruxa reconciliadora. Muitas vezes essas pessoas se esquecem que elas também têm dentro pedacinhos dessa diferença. Salvo raríssimas exceções do nosso Brasil, somos todos frutos da mistura. E uma reconciliação dentro talvez ajude a gente a fazer uma reconciliação fora. O que mais, hein, bruxa conciliadora, reconciliadora? Nesse momento da sua vida tem muita abertura para você se reconciliar. Nossa, ainda mais com um louco aqui, começando. Reconciliar-se com pessoas com as quais você já brigou, especialmente no ambiente de trabalho, na vida familiar, né? Esses ambientes em que a gente trabalha junto, ou deveria trabalhar junto para o sucesso de todos, para um só objetivo e propósito, né? O louco aqui é um louco especial, porque temos uma fadinha que está muito, muito tranquila, em cima de uma colmeia, então ela realmente se permite experimentar, cantar o seu canto, né? A reconciliação gera leveza, te permite fechar uma etapa para abrir outra. Estamos falando que é de gente que está guardando mágoas, né? Ressentimentos, seja em relação ao outro, seja em relação a si mesma, a si mesmo. O outro é muito diferente de mim, oposto de mim. Eu não tenho nada daquilo que o outro tem, né? Mas será mesmo? Será que o tanto que o outro te incomoda, te cutuca, né? É um gatilho? Não é uma lembrança de algo que você precisa olhar em si? Olha o 9 de copas. Em prol de uma aparência muito bela, muito íntegra, muito inteira, né? Tem gente aí deixando escondidinhas as sombras. Ainda nem vi a leitura, mas talvez a leitura lá da Obsidiana Negra também te chame em algum momento, caso a sua intuição já tenha te chamado para ir lá também. Isso é só uma confirmação, não precisa ir só porque eu tô falando. O 9 de copas mostra uma mulher mostrando o seu melhor lado, tá vendo? Olha, tem até umas libélulas aqui que podem ser símbolos da ilusão, né? É aquela pessoa que cria um véu, uma aparência social de que é muito inteira, muito correta, eu sou exemplar naquilo que me proponho a defender. Será mesmo? Vão quebrar um pouquinho, quem sabe, essa imagem da inteireza e da pureza, para ver aí que muitas vezes isso aqui é uma escolha, tá? Você está escolhendo mostrar certas partes suas e esconder outras. A psicologia está cheia de teorias para lidar com isso. A bruxaria aqui não vai se estender nisso, porque não é nossa área, mas a gente identifica e comunica. Então, talvez fosse legal, tá? Temos uma Vênus aqui com essa concha, né? Eu tô vendo especialmente pessoas, de novo, muito problema em abandonar alguma beleza ou relativizar alguma beleza. Não tô aceitando meu envelhecimento, não tô aceitando que tô feio, feia, fora de padrões. Ah, não, Elisa, eu não ligo para padrões sociais. Tá, mas deve ter algum padrão interno seu que você tá muito brava, bravo consigo mesmo por não alcançar. E aqui,
O que a reconciliadora está pedindo é que você prepare uma oferenda, simbólica ou não, você que sabe, mas dê uma oferenda para o seu contrário. Olha que coisa. Isso nas macumbas brasileiras tem um significado muito forte. Dar uma oferenda para o meu contrário, para o oposto, para aquele que pensa totalmente diferente de mim, age no mundo, não significa que eu vou honrar o que ali está errado para mim. Não significa principalmente que eu vou me transformar naquilo. Não, mas você vai reconhecer que aquilo existe. E tem direito de existir, porque está existindo, né? Algo aí, a fonte criadora, né, a origem de tudo que há, está permitindo a existência aí desse fulano, dessa fulana, fazendo as coisas como está fazendo. O que te cabe é dizer, isso me serve, isso não me serve. Se não te serve, segue em frente, vai embora. Se te serve, permanece. Ah, me serve mais ou menos. Tenta negociar o que não serve. Vai ficar aí bradando aos quatro cantos que aquilo ali não serve, aquilo ali é horrível, fofocando, sei lá, né? Às vezes a gente faz isso para se convencer de um argumento, para se convencer de que tal pessoa, tal coisa, tal situação não é pura o suficiente, merece ficar fora, para não se reconciliar com esse diferente. Muitas vezes a gente usa como caminho tentar convencer outros, né? A irem para o seu lado. E aí, bicho pega. Olha o 2 de ar, né? Tradicional 2 de espadas. Temos corvos aqui tentando, uma intuição muito profunda, tá? Do que está escondido habita você ou está próxima de você nesse momento. Para te acordar de um sono, de um fechar de olhos que você está escolhendo mesmo. Pode até ser por dores, né? Talvez lidar com o diferente já tenha te custado muito. Talvez você tenha sido julgado, julgada por envelhecer ou por ser de um jeito uma hora com uns e de outro jeito com outros em outro momento. Mas é tudo parte de quem você é. Uau! O mundo não é preto no branco. Foi o que a reconciliadora veio dizer, tá vendo? Os tons de preto e branco aqui, ó. O mundo não é preto no branco. Ah, os que pensam como eu, os que são semelhantes ao que eu quero, ficam perto e são o bom, e os que pensam diferente são o mal, fiquem longe. Você pode se aproximar do que te faz bem e te afastar do que te faz mal sem negativar as pessoas envolvidas, né? Sem diminuí-las, sem maledicência. Ah, é para ser ética, né? Porque a ética cristã fala pra gente não ser maledicente? Não, isso aqui é bruxa. É porque gasta energia. E se tem uma coisa que bruxa entende é da economia de energia. Pra que ficar gastando energia negativando alguém, maldizendo alguém, amaldiçoando alguém? Porque é diferente de você, fez coisas que você não faria ou faz o que você não faria. Segue em frente. Usa a sua energia então para fazer o que você acha que tem que ser feito no mundo. E não para ficar diminuindo, denunciando o que é feito de errado. Salvo, gente, momentos em que a denúncia é importante, né? Para salvar alguém. Vocês me entendem. Espero. Se sim ou se não, vocês deixem aí nos comentários. A carta dos amantes, as escolhas, tá vendo? Escolha se libertar. Ai, que trem bonito. Escolha se libertar. De ter que ser uma coisa só, de ter que ser coerente o tempo todo. As incoerências aparecem. Nossa, antes eu queria uma coisa, agora eu quero outra. Nossa, né? Como sinais da nossa mudança. Eu nem sei se essa mudança é evolução, igual os esquizotéricos gostam de falar, não sei. Mas é mudança. E contra a mudança, principalmente essas mudanças que nos carregam, né, que geram transformações profundas. Ela começou aqui falando da sociedade brasileira, né? Cruéis mudanças, a escravidão dos africanos no Brasil, né, as invasões, explorações, as matanças de indígenas, o exílio de imigrantes europeus que nem queriam vir, vieram por necessidade. Ninguém deseja isso, mas é parte da mudança provocada nesse solo. Tentar negar isso não faz sentido.
Sem contar que é cafona. Preciso dizer, gente, no Brasil é muito cafona. Aqui é uma visão pessoal, preciso dizer, esclarecer. Não é bruxa reconciliadora falando isso. Eu acho muito cafona essa busca por pureza sanguínea aqui, na nossa terra, sabe? Mas enfim, né? O 8 de ar, o de espadas. E é louco, né? Isso aqui é um mistério da magia, tá? Um mistério profundo do ocultismo. Aquilo que ela nega, de alguma forma sai dela e se espraia no mundo como sombra. Aqui nós temos essas tarântulas como... não tem jeito, né, da gente não psicologizar aqui um pouco, sinto muito, a mensagem tá indo por esse caminho, eu vou seguir, eu preciso canalizá-la. Mas aqui tem aquele lance da gente... Aquilo para que a gente feche os olhos acaba aparecendo na forma como a gente se projeta no mundo e vê os outros, projeta os outros, né? O que eu quero dizer? Quem não se permite ver a própria inveja, acha que todo mundo inveja ele ou ela. Quem não se permite ver aquilo que você não vê em você, de algum jeito, tenta chegar até você como informação. E normalmente chega até você como informação, presta atenção, naquilo que te incomoda no outro. Eu tô querendo dizer que necessariamente aquele clássico, né, uma pessoa homofóbica tem desejos sexuais por pessoas do mesmo sexo? Não, não é isso. Mas ela tem algo de profundo e sendo negado a respeito desse tema. Alguma história tá querendo vir à tona. Então essas tarântulas aqui parecem maldade, né? Até porque muitas vezes a gente entra em confusões com essas projeções. Problemas de relacionamentos. É uma postura que nos leva à solidão, muitas vezes. A solidão de ficar ensimesmado e voltado para dentro, de olhos fechados, vendo só o seu ponto de vista. Eu tô vendo aqui, por exemplo, pessoas que se dizem muito... Pode ser você ou alguém próximo, tá? E aí a leitura tá te ajudando a entender essa pessoa. Nossa, eu... tem um código de ética e moral muito rígido, né? Para mim só pode tal coisa, isso aqui é o bom, e eu chamo isso de firmeza, eu chamo isso de evolução espiritual, o que quer que seja. Mas aí eu negativizo tudo aquilo que não é isso. Todo mundo que tá fora disso, fora da minha bolha, não serve. O que eu tô fazendo? Me negando a ver partes minhas. Porque para escolher uma ética, né, pessoal, quem já tentou aí corrigir algum comportamento, melhorá-lo dentro de uma ideia, sabe que existem resistências dentro de nós, na maior parte das vezes. É o que eu dizia das outras vozes dentro de nós. Agora, parece que tem um relacionamento aqui sendo impedido. 9 de paus, aqui a gente vê a resistência, tá vendo? Aquela pessoa que se sente lutando sozinha no mundo. Ixi, aqui no fundo 10 de paus. Cansado, porque se sente lutando sozinho no mundo. Essas tarântulas se tornam esses olhos observando ele ou ela, né? É impressionante. Vocês já viram? Eu tá me vindo uma cena muito, muito inteirinha, vou contar pra vocês. Sabe quando você defende uma ideia e aí numa situação específica na sua vida você se vê frente a uma escolha de Sofia quase, uma escolha muito difícil e que te impele a fazer aquilo que você não gostaria ou não acha certo? Um exemplo bem difícil, né? Vamos pensar aqui que você é contra qualquer tipo de, sei lá, infração de trânsito. E aí num dia você tá com alguém no hospital, sei lá, você tem uma coisa muito difícil acontecendo na sua vida, ou você vai se atrasar por uma reunião muito importante, e aí você vai lá e só faz um monte de infrações de trânsito. Automaticamente você entra nessa postura defensiva, sabe? Achando que todo mundo tá te olhando, você mesmo se julgando. Se você defendeu muito ferrenhamente que nunca se deve cometer infrações de trânsito, e ali você tá cometendo, a pulsão interna para se justificar te coloca nesse lugar da defensiva, um arco de fogo, percebe? E ninguém tá te pedindo justificativa.
Talvez o mundo só queira que você reconheça a sua humanidade. Você não é pura, você não é puro. Você está em processo, como todos e todas nós. E muitas vezes isso cura, tá? Cura relações com o outro, consigo mesma, mais do que atingir o tal comportamento exemplar. Isso significa que eu estou dizendo para todo mundo abandonar o comportamento correto no trânsito e simplesmente fazer o que dá na telha? Lógico que não. Estou dizendo de carinho e cuidado com o fato de que a gente amadurece, a gente ganha, a gente aprende, está todo mundo aprendendo. Vamos resumir então? Estamos falando de humildade. E como ela apazigua a alma. Tem uma pressão de excelência aqui muito grande, sabe? Você não precisa ser excelente agora. E o fato de aceitar isso também não significa que você está parando e dando uma de preguiçoso e preguiçosa, falando, então, também já que eu posso caminhar no meu tempo, eu vou caminhar lentamente. Não. Caminha, mas caminha com mais cuidado, com mais reconciliação. Tá fácil para ninguém, minha gente. Para ninguém. Será que aí tem algum resquício de uma educação muito rígida em que você não podia errar? Essa leitura aqui poderia ir longe numa leitura particular. Mas eu deixo aí para você essa reflexão que pode ser muito útil, tá? Muito, eu espero. Essa reflexão que te faz parar de fechar os olhos para o fato de que provavelmente é você que está criando seus inimigos. Até porque a maioria das pessoas pode acabar se indispondo com você, em lugar de buscar aprender com você, podem acabar se indispondo, dada a sua busca por perfeição, que afasta em lugar de unir. Bom, é uma atenção, é um conselho. Observa como é que está isso aí em você, nas pessoas ao seu redor. No mínimo, vamos lembrar aqui da amorosidade com que bons terreiros, boas casas espirituais de macumbas, né, muito influenciadas pelas tradições africanas e indígenas, tendem a ser lugares que valorizam muito o encontro, a conexão entre pessoas. Tem seus problemas e suas falhas também, como na maioria dos lugares, convenhamos. É bem o que a leitura está dizendo, né? Não há nada puro, nada perfeito nesse mundo, tudo está em processo. Mas ainda assim, vale a pena, né? Pelo menos para a bruxa reconciliadora aqui, vale a pena lembrar que estamos todos e todas juntos nessa. E ó, vocês estão sabendo aí de um antropólogo que está fazendo muito sucesso, Michel Alcoforado, se não me engano. Ele lançou um livro chamado Coisa de Rico. Uma das coisas que mais me impressionou na obra dele foi descobrir que, especialmente aqui no nosso país, no Brasil, essa busca por se diferenciar, por se distinguir, né? Quem é puro e quem não é, quem pode entrar nessa casta aqui, quem não pode, é muito grande. A gente é especialmente versado nisso de tentar estabelecer limites. Talvez porque, de fato, a mistura sempre foi muito grande, muito presente. Então, nessa balança aí, né? Entre me misturar e ser um com todo mundo e buscar a pureza e estar só com os bons, há de haver um meio do caminho. Espero que tenha. Ok? Vou ficando por aqui, agora a gente vai para a segunda mensagem, Caminho Vermelho. Tchau, tchau. Olá você que escolheu hoje o caminho vermelho da bruxaria para receber aqui orientações, conselhos, boas ideias das nossas queridas anciãs bruxas. Vamos lá? Primeiro vamos ver que anciã é essa que se apresenta para você para te ajudar aí a trazer boas ideias para o seu caminho, tá? Inspire e expira profundamente. Olha só, temos aqui nossa querida bruxa contadora de histórias, uma bruxa nórdica. Ela tá lá nos países escandinavos,
Com seu tambor, ela chama a voz para além do tempo, para contar as histórias que determinam a nossa criação. Tudo é linguagem, né, gente? Tá, não sei se tudo, mas para a bruxa contadora de histórias, muito da vida é narrativa. Você sabia que essa é a grande diferença entre nós e os outros animais da grande mãe Gaia, da mãe natureza? Nós contamos histórias uns para os outros e nós acreditamos juntos, juntas, numa mesma história. Isso é a ética, isso é a cultura, né? Se alguém contou uma história de um Deus que deu origem a tudo e um monte de gente reconta essa história, compartilha e acredita nela, isso é uma cultura, isso é uma religião. Olha que bonito. A gente conta histórias, compartilha histórias, a gente faz alianças, pactos de que todo mundo vai acreditar naquela história, seja a narrativa da origem de uma nação, da origem divina dos relacionamentos. Em geral, a gente identifica uma história compartilhada, a aderência de alguém a uma história compartilhada, quando a pessoa diz coisas como, tal coisa é assim porque é e pronto, acabou, sempre foi assim. Olha uma história ancestral. Relacionamentos são monogâmicos porque sempre foi assim, né? É assim que a gente identifica uma história muito antiga e que é compartilhada. Mas outra coisa muito bonita sobre isso, diz a bruxa contadora de histórias, é que a gente também cria as nossas histórias. Você sabe que memória não é ali um balaio de um monte de coisas que você já viveu e que, vou parar aqui para lembrar. Momento nostalgia. Aí você vai lá e fica tirando aquelas histórias que estão lá, prontinhas. Você só remete a elas. Não, não, não. A bruxa contadora de histórias quer que a gente leve em consideração, ganhe consciência sobre o fato de que a gente altera as nossas memórias, tá? Quanto mais você viver aí, quanto mais maduro, madura, vivida você que tá me ouvindo, mais eu acho que você vai entender o que eu quero dizer. Tem épocas da sua vida que você lembra de um jeito uma coisa e depois você lembra de outro jeito. Em processos terapêuticos é muito comum que a gente, na verdade, muitas vezes o que a gente está fazendo ali é isso, né? Mexer o caldeirão das nossas histórias para tirar dali receitas novas, novas combinações das histórias já vividas, novos significados, entendimentos. Muito da nossa vida é história. Qual é a história que você conta de quem você é todo dia que você acorda de manhã? É hora de olhar para suas histórias. Até porque, se você escolher o caminho sanguíneo da magia, esse é o caminho vermelho, o caminho da vitalidade, né? Onde é que você bota seu sangue, onde você dá o sangue para algo acontecer. E são as histórias em que você acredita, desde os princípios dos tempos, desde os tempos fora do tempo, do ser humano ao redor da fogueira. Essas histórias estão moldando as nossas ações, moldando o que a gente considera certo e errado, justo ou injusto, bonito ou feio, bom ou mal. E é com base nelas que a gente cria, que a gente age, que a gente dá o sangue por algo, né? Bom, mas por quê? Profundo isso aqui, pelo menos eu achei, né? Em que história você acredita? A primeira pergunta que a bruxa contadora de histórias vem te trazer. O que você acha que é historinha e o que você acha que são histórias que merecem ser tidas como verdade verdadeira, né? Vocês já ouviram aquela expressão de mitologia é só a religião do outro? Ninguém se refere à história do Deus cristão, pelo menos não aqui no Ocidente, Brasil 2025, como uma mitologia, né? Eu faço isso aqui às vezes e sei que já tive notícia de gente que se assombra. Uai, como assim? Mitologia judaico-cristã? Jesus, Maria, José? É uma mitologia, é um jeito de ver. Não, mas essa é uma história muito séria, muito mais séria do que a história de, sei lá,
dos orixás ou dos povos originários ou de outras culturas. Isso é mitologia, isso é mito. A história verdadeira é nossa. A disputa pela história verdadeira, minha gente, isso aí está na raiz da maior parte dos conflitos humanos. Tá vendo como é que essas bruxas são danadas? Já estava chocada com a profundidade da primeira mensagem. E agora aqui a gente vem falar de narrativa. Mas não é tudo que é narrativa, tá? Tô falando aqui da importância da narrativa, mas existe uma realidade aí que a gente compartilha. Por mais que cada um dê o seu ponto de vista de alguma história, de alguma situação, há o que existiu de fato, né? Sabe aquela coisa de um grupo se encontrar e aí se depois você perguntar, pedir para cada um contar como foi aquele encontro, você vai ter várias versões distintas, mas algo em comum. E é isso que bagunça a nossa cabeça. A história ela não é nem verdade nem mentira, nem ilusão, nem retrato fiel da realidade. As histórias elas são algo no meio do caminho, uma misturinha boa. E se você tem problema com misturinha, aí sim te sugiro ouvir sua intuição. Se ela tiver ficado aí na dúvida entre a mensagem vermelha e a branca, aí eu sugiro que você vá lá na branca. Se não, pode ficar por aqui mesmo só. Mas vamos lá, por quê, né? Como é que afeta aí a mensagem da bruxa contadora de histórias o seu Beltane, o seu momento de segunda metade aí da primavera? Vamos ver, 2 cartinhas para você. Oráculo de Beltane. Temos aqui os amantes, histórias de amor, histórias de encontros. Olha só, Lully's. Se eu bem me lembro, Love Luz. Me lembrou que Lullaby, né, que são as historinhas, as musiquinhas para fazer dormir. Contos da Carochinha e o Bode. O grande amigo das bruxas, nosso querido bode, o bode expiatório, né? Entendi, ó. Tem gente aí fazendo de bode expiatório, algum tipo de relação, de vínculo. Opa. Tem uma história aí que você tá contando pra você que tá um bocado distorcida, tá? Tá um bocado distorcida porque na hora que eu vi essa carta, veio a imagem do bode como um animal que foi. Porque qual a origem, né, da expressão bode expiatório? É a ideia cultural de que até meio, enfim, hoje em dia bem complicada, bem desumana, mas que foi parte de várias culturas em certos povos, a ideia de que se algo estava acontecendo de ruim com uma comunidade, para se redimir com os deuses ou com o que quer que seja, que fosse maior, né, e que estivesse provocando aquilo ali, era muito comum fazer esses sacrifícios, e ainda é de alguma forma, né? Promessas são sacrifícios, né? Tem algo aqui sendo sacrificado pela forma como você conta uma história, seja para si mesmo, seja para alguém. E parece que é a história da sua vida amorosa, tá? Erótica, sexual. Quem não tá interessado nesse assunto, ixi, não sei se a mensagem aqui vai ser para você. Aqui a gente tá falando dessa. Parece que a sua vida amorosa virou o bode expiatório da história, sabe? Tem uma história que você conta sobre si. Ah, minha vida amorosa é assim. Ah, eu atraio gente assim. Que não tá legal. O bode expiatório é aquele em que a gente bota toda a culpa. Aliás, as bruxas por muito tempo foram bodes expiatórios e ainda são, né, das sociedades. Os judeus foram por um tempo. Ah, tem coisa dando errado? Cria-se uma teoria conspiratória de que a culpa é de fulano. Todo mundo quer algo para culpar, né? Quando as coisas estão difíceis, aquela confusão da dificuldade, o desespero, a vontade de querer sair faz a gente acreditar muito mais facilmente em histórias de soluções rápidas. Fulano é que é culpado.
Mas isso é uma resposta fácil, a vida é bem mais complexa que isso, diz a bruxa contadora de histórias, e as histórias se entrelaçam, né? Uma história permeia a outra. Especialmente se você andou passando por alguma desilusão amorosa, alguma frustração, né, nos seus relacionamentos. A bruxa contadora de histórias me lembra aqui que uma vez eu ouvi acho que eu já falei disso aqui no canal. Se você ouviu a outra mensagem, que faz tempo, presta atenção então, que é muito importante para você. Mas eu já ouvi uma entrevista de um moço, pareceu muito sábia a postura dele, né? Ele estava falando sobre relacionamento. E ele dizia que é uma questão de... Histórias tristes são uma questão de ponto de vista. Basicamente, ele contou a história dele. Ele namorava uma moça, o namoro não estava legal, a moça foi lá e se apaixonou por uma outra pessoa. E aí ficou com essa pessoa e ele ficou muito triste, né? A história que ele contava para si, para os amigos, era a história de uma traição, né? A história de alguém que não o quis, uma história de rejeição, de frustração. Mas tão sábio ele é, né? Não sei quanto tempo de terapia ele precisou fazer para isso ou não. O fato é que ele contava nesse vídeo que um belo dia ele entendeu que a história só era triste quando era ele que contava a história, porque para a mocinha, para ex dele, era a história de como ela saiu de um relacionamento horrível e encontrou o amor da vida dela. Ou, sei lá, pelo menos por hora, alguém que ela considerava muito mais compatível, né? Então, como as histórias que a gente conta tendem a ser indulgentes para com a gente mesmo e tendem a ser muito punitivas para com os outros. Especialmente quando a gente vai lá e bota alguém como bode expiatório de toda a nossa miséria. Que coisa, hein? Vamos ver aqui o que as bruxas... O que a bruxa contadora de histórias tem a dizer? Eu tô percebendo uma interação aqui, né? Não só ela, mas outras facetas das anciãs presentes. Que interessante. Acho que as mensagens hoje estão bem relacionadas uma à outra, tá? Pelo menos a primeira e a segunda, caminho branco e caminho vermelho. E como lá eu já vi um vínculo com o caminho negro, enfim. Acho que vai ter uma quantidade boa de gente que vai se identificar com as 3 mensagens. Vocês é que me dizem aí depois nos comentários, adoro, tá? Bom, o que mais, bruxa contadora de histórias? Temos aqui relacionamentos, a forma como a gente tem contado para nós a história da nossa vida. Será que ela pega muito pesado com você ou pega muito pesado com os outros? Ai, o que mais? Cartas do tarô. Bruxa contadora de histórias. É assim que se atrai um destino. Olha que bonito. Ela me mostrou aqui ela tocando esse tambor, né? E o som, a voz, o que ela canta e conta, atrai um destino para ela. A lua. Gente, bom, temos ilusões aqui, né? Necessidade de interiorização, de olhar para dentro, de ver para além, abrir os olhos. Tem umas fadinhas querendo muito que ela abra os olhos, tá vendo? Essa carta é muito bonita. Porque o que ela vê lá dentro do lago, essa aqui é a carta da morte desse tarô. Tem uma pulsão de morte, uma pulsão de destruição de si e do outro. Essa coisa de focar no negativo, né, gente? Contar histórias que focam em definir culpados e não em buscar caminhos de solução e abertura. Tá danado, mas vamos continuar. O As de Copas, isso é muito bom. Aqui tem gente nova, ou você tá conhecendo alguém novo, ou em breve vai conhecer, tá? Que legal, a bruxa contadora de histórias vem dizer que você vai ter um estímulo aí nos próximos tempos para superar essas histórias antigas, ou essa história antiga. Para alguns é uma só, para outros são várias, especialmente na vida amorosa. Veio aqui a imagem do patinho feio, sugiro muito, se você ainda não leu, a versão lá do Mulheres que Correm com os Lobos, a história do patinho feio lá no livro. Ela é bem completa e bem impactante. Às vezes é uma questão de encontrar gente cuja história combina com a sua.
É, mas tem alguém novo, tem uma redenção, tá vendo? Com essa pomba branca chegando aqui. Chega de chuva, chega de choro, um novo dia, um arco-íris, tá vendo? Depois da tempestade, que bonito. Mensagem de muita esperança na área de relacionamentos amorosos e eróticos, principalmente. Amoróticos é muito bom. Mas é claro, outras áreas da vida também, né? Você vai ser chamada, quase um desafio aqui no bom sentido. Desafiada a contar uma nova história, em que você não é vítima das circunstâncias, de um bode expiatório. Ou você não é o bode expiatório da história. É um outro jeito de contar, mais relaxado, mais... A gente não pode ignorar esse vínculo lindo, né, dela com seu alce. Essa é uma leitura para vínculos. Que bonito. E olha, vou confessar aqui para vocês que eu estava me preparando para fazer uma leitura de Eros Gamos, que é o casamento sagrado, né, o encontro sagrado entre masculino e feminino, que é muito característico de Beltane. Mas as bruxas pediram essa licença aqui para falar do que elas quisessem. E aí eu tô entendendo, você me diz se faz sentido aí ou não para você, mas parece que nosso coletivo aqui no canal tá sendo chamado a refletir antes, uma preparação mais profunda para esse encontro de Beltane. Olha lá, 10 de ouros. É preciso passar para frente uma sabedoria, né? É preciso deixar a vida seguir seu rumo, seu ritmo. Ir para a vida na Terra, né? Aqui é o mundo prático, é o mundo objetivo, é a realidade. Lá é a ilusão. A gente às vezes conta histórias para esclarecer como a vida funciona. Pensa nos primeiros homens e mulheres lá nas cavernas ao redor do fogo, contando histórias sobre o que é o raio, o que é a água. Muitos deuses, divindades vieram daí, né? Porque eles entendiam que estavam explicando a realidade com as histórias que eles contavam. E quanto mais a gente concordava com aquela mesma história, mais parecia que ela era verdade. Agora, às vezes a gente pode contar histórias para si e se enganar. E olha, dependendo do círculo que está ao nosso redor, aqui com 10 de ouros, a gente pode estar num círculo de gente muito fora da casinha também, e que pode comprar essa história distorcida que a gente está contando para nós. Você tem isso em mente? Você tem isso aí em vista? Não é para ninguém ficar paranoico, mas é algo a se ter em consideração. Há uma tendência muito humana de achar que porque muita gente ao nosso redor concorda com a gente está fazendo a coisa certa. E, ó, isso é um prato cheio para seitas por aí, né? E aí chega um que pensa diferente, faz diferente, mostra que o rei tá nu, extravasa, abre uma verdade que estava todo mundo junto contando uma mesma historinha para esconder. Ixi, fulano é que é o errado. Taca a pedra na Geni, bode expiatório. A gente quer se manter aqui nessa história de ilusão. Se algo assim influenciou ou influencia a forma como você vê seus relacionamentos, especialmente relacionamentos amorosos, afetivos, eróticos, é hora de contar novas histórias. E vem gente aí para te ajudar a contar essas novas histórias. Vamos saber mais? Temos a anciã da terra. Nossa, arrepiei muito aqui. Aterramento, meu querido, minha querida, tá? Aterramento. Você que está aqui comigo está sendo chamada profundamente a rever as histórias que conta para si, sobre como as coisas têm acontecido. E isso é algo muito delicado a se dizer para alguém, né? O meu objetivo aqui, de forma alguma, é fazer você desacreditar de si mesma. Então eu não posso acreditar nas coisas como eu tô vendo, Elisa, como eu tô pensando. Todo mundo devia desconfiar um pouquinho, é saudável. Mas muito não, né? Senão a gente pode acabar virando alguém muito crédulo, crédula, esperando que a visão mais verdadeira ou mais clara das coisas, a história verdadeira, seja contada por alguém fora. Vem terapeuta, vem psicólogo, vem me explicar para mim. Né? Vem pai de santo, mãe de santo, pastor, pastora, bruxo, sagrado, sei lá, sacerdote, né?
tarólogo, coach, vem contar quem eu sou, vem contar quem eu devo ser para mim. Isso é ingênuo, crédulo, pra danar. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Vamos de balança de novo, como eu fiz na primeira leitura, né? Nem fechar os olhos para o mundo, acreditando só nas suas histórias e achar que isso é ser alguém firme. Não, eu sei como as coisas aconteceram e acontecem assim, 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 assado. Ponto final, não tenho nenhuma dúvida. Ai, ai, ai. Mas também nem tanto aquela postura de quem vai, como eu acabei de dizer, agora há pouco, ceder a qualquer um que chega contando uma história bonita, só porque parece bonita, só porque muita gente concorda. Ah, deve ser verdade. Também não. Qual é o grande desafio aqui, pessoal? Presença. Olha, e temos a rainha de paus, a rainha do próprio fogo. Você dá espaço para o seu fogo. E aqui a gente chega no tema que é um dos grandes temas desse canal. O fogo é a centelha em nós, a sabedoria dentro de nós. Prometeu, na mitologia grega, roubou o fogo dos deuses para trazer para nós. Esse é o fogo simbólico da consciência, da intuição. Essa conexão sagaz que a gente pode ter com tudo ao nosso redor. Já viu aquele filme lá na Avatar, né? Eles representaram isso como uma conexão com a grande mãe terra, com uma árvore, com a natureza toda. Lá é um jeito simbólico de contar uma história que é real. A história de que se a gente estiver muito presente, muito atento a cada momento, a si e ao outro, a gente acessa uma sabedoria em nós, uma centelha, um fogo que ilumina as decisões e o caminho mais verdadeiro, dentro daquelas circunstâncias. O caminho mais verdadeiro, em geral, é o que acende a sua alma legítima, aquela que está antes, né, que existia antes dos seus traumas, medos, iras, relações difíceis. Ela é pura, mas não ingênua, essa chama da sua intuição. Ela vê com clareza, porque ela é pura, mas não é ingênua. Vê para além das máscaras. Só que aí ela vê e se assusta, né? Porque dificilmente ela encontra alguém que é o grande mauzão, mauzono da história. Em geral está bem distribuído. Cada um tem seu quinhão de responsabilidade pela forma como as narrativas acontecem. Só que o que atrapalha muito essa conexão com a nossa rainha de fogo interior? Nós, mulheres, homens, todo mundo, tá? Esse é o seu lado feminino que é profundamente leal a uma chama interna que brilha e ilumina. Ela não tá aí para brigar com ninguém, para impor o ponto de vista dela a ninguém, mas tá aí para te guiar, para que você siga o caminho que o seu ponto de vista indica. Então, aliás, lá no nosso podcast, O Ninho das Serpentes, aqui mesmo no canal no YouTube, eu já fiz um episódio sobre Penélope, né, a rainha de paus do tarô mitológico, e ali a gente aprendeu um pouco com ela sobre lealdade, pelo menos eu espero, a proposta era essa. Se você ainda não viu, eu te sugiro ir lá ver, tá? Acho que eu vou deixar aqui o link para você aqui embaixo na descrição do vídeo. E se eu não deixar, enfim, tá fácil de achar também ali na playlist da segunda temporada do Ninho das Serpentes. Porque é isso, uma lealdade a si, ela tá aqui no meio, entende? A lealdade a si, ela tá no equilíbrio. Você vai ter muito mais lealdade a si mesmo, é uma visão animada pela verdade, pela centelha da verdade, se você permitir essa nova pessoa entrar na sua vida, se relacionar com ela. Parece aqui que é um relacionamento amoroso, erótico, afetivo, mas pode ser uma amizade, pode variar, né? É uma leitura coletiva, afinal. Mas tem muita coisa que você acha hoje que é você, visões, ideias às quais você é fiel, e que é nessa relação que você vai ver que, não. Tem uma versão minha inclusive uma versão mais afogueada, com mais tesão de viver, de ser, de existir no mundo. E que foi sufocada por alguma história que você andou contando para si, ou que andaram te contando e que você acreditou. Você pode ter sido vítima aí de maledicência, calúnias, como eu disse no início, né, uma educação muito rígida. E namorados, eu falei de educação muito rígida, eu acho que isso na verdade foi na mensagem 1, tá? E no mesmo momento veio uma carta que estava lá,
Então, de fato, tem um vínculo aqui entre essa mensagem e o Caminho Branco, caso você queira ir lá assistir. Na Carta dos Enamorados, a gente vê uma escolha, né? Tem duas amigas aqui, ó, que se escolhem e deixam uma terceira de fora, ou mais ou menos, sem saber, né, se ela é parte ou não, se cabe ela ali ou não. Triângulos, meus queridos, triângulos tendem a ser relações. E aqui não tô falando só de triângulos amorosos, mas também, né? Tô falando de você, o parceiro, parceira e o filho ou filha também, você, seu pai, sua mãe, todos os tipos de triângulos, né? Aqui a gente tem. Pensa comigo, essa moça, ela quer ter uma relação boa com ela e com ela. Caso haja qualquer tipo de problema entre essas duas aqui, essa aqui vai estar no meio e ou ela toma uma decisão de se posicionar, né? Nenhuma das duas está certa, eu que tô. Ou ela pode acabar, como muitos e muitas de nós, contando uma versão do que ela acha para essa e uma versão para essa, para acalmar os ânimos, né? A pretensão aqui é de facilitar a vida de todo mundo, mas será mesmo? Tem gente nessa leitura aqui que se perdeu numa teia desse tipo de historinha. O tá para não render. Se você é uma pessoa que está aqui e não tem problemas em contar diferentes versões de uma história, ou esconder certos detalhes e dar mais espaço a outros, só para não deixar ninguém chateado, chateada com você, ou seja, manipulador, manipuladora das palavras, atenção. Primeiro eu preciso dizer que você não é um grande maléfico ou maléfica do mundo, porque a maioria de nós faz isso em maior ou menor proporção. Ninguém quer se indispor o tempo todo dizendo aí sua posição para todo mundo. Porém, fique atento, atenta à quantidade. Começar uma leitura como essa, com a lua e o rei de paus, o rei de ouros, perdão, te pedindo para se enraizar na realidade, na materialidade da vida, elemento terra, matéria, corpo, o que de fato aconteceu, não é para qualquer um. É um chamado muito importante. Tem coisas enraizadas aí na sua vida que estão tendo como base essas narrativas assim, não tão fiéis à verdade, à centelha do fogo que anima, né, a consciência. Tem histórias que são feitas para se iludir ou iludir outros. Ah, tá, eu concordo com você. Ah, mas eu concordo com você também. Especialmente se você tem muitas marcas do signo de Libra no seu mapa astral, Gêmeos, Aquário, mas principalmente Gêmeos e Libra. Atenção! Atenção! Inclusive pode ter algum bode expiatório aí bem bravinho com você, tá? Tem uma energia. A gente está falando da leitura do caminho vermelho, né? Como eu disse desde o início, que a gente fala de dar o sangue, a gente fala também do princípio da guerra, do princípio da vida e da morte. O sangue que dá vida no nascimento, o sangue que dá morte. Então, o elemento sanguíneo em nós é o elemento bravio. Tem gente brava, preciso dizer, tem gente brava com você. Ou você tá muito brava com alguém, ou as duas coisas. Porque tá fazendo alguém de bode expiatório. Ou você fez alguém de bode expiatório de uma história, fulana que é culpada de todo o mal daquilo ali, e aí sinto muito, né? Você tá numa visão bastante imatura do acontecido. Na maior parte das vezes, tá, pessoal? Claro que há situações que do nada vêm da mente ensandecida de alguém. Mas aqui eu não tô falando desses casos extremos, tá? Eu tô falando mesmo de botar a mão na consciência. A maior parte aqui precisa botar a mão na consciência e distribuir responsabilidades e não só botar a culpa em uma pessoa específica. E se você é essa pessoa que já se sentiu ou se sente bode expiatório de uma história, também temos aqui um chamado de libertação. Ainda que tenham contado essa história para você sobre quem você é culpado, culpada, você é o único responsável, única responsável, te cabe avaliar, se possível, né, até na companhia de alguém mais sábio, terapeuta, um psicólogo, uma psicóloga, um amigo, uma amiga mais sábio, enfim.
Cabe a você chegar mais ao cerne, iluminar essa história com a Rainha do Fogo. Até para dar mais espaço para essa nova relação vindo, porque você vai ter que escolher ela, tá? Só para fechar a sua leitura, não é porque a bruxa contadora de histórias disse que tem alguém vindo para o seu caminho, alguém amoroso, ó, no fundo tem o 7 de paus. Você vai precisar defender essa ideia. Não basta o universo trazer alguém, um relacionamento amoroso, afetivo para você. Para outros aqui pode ser uma amizade nova, tá? Novas oportunidades de vínculos profissionais. Não adianta chegar gente nova se você não está preparada para recebê-los. Né? Se for para usar dessas mesmas antigas histórias nessa nova relação, não vai dar. Tem que fazer uma escolha nova. Tem até perspectiva aqui de família e filhos, para quem não tem. Renovação ou estabelecimento de uma família, filhos. Mas é preciso estar para fazer uma bela faxina mental antes, tá? Vou encerrar sua mensagem focando na mente. Essas histórias a gente aprende a contar através da linguagem, né? Esse aspecto espadas do tarô, a razão e a linguagem. Então vamos racionalmente buscar contar outras histórias sobre quem você é e sobre as coisas como aconteceram, não para fantasiá-las, mas para chegar a algo mais real. Em geral, vou repetir por último mais uma vez, em geral, as histórias mais reais são aquelas que identificam em todos os envolvidos erros e acertos. Os extremos tendem a ser muito escassos. Situações em que apenas uma pessoa extremamente mal intencionada, malévola, botou tudo a perder, tendem a ser muito menores, pouquíssimas, perto da grande, a imensidão de situações em que todos foram apenas humanos, demasiado humanos. Não narcísicos, psicopatas, não borderline, não extremos, mas absurdamente humanos, cheios de erros e também de acertos. Vão contar essas histórias? Talvez elas sejam menos emocionantes. Tradicionalmente, as mais emocionantes são aquelas histórias que tem claramente um herói e um vilão, né? Uma heroína e uma vilã. Mas elas tendem a ser as que menos estão enraizadas aí no princípio de verdade, da realidade dos fatos no mundo material, em que somos todos muito misturadinhos. Anjinhos e demônios morando juntos, né? Dentro de nós. É o que a anciã da Terra veio dizer. Ok? Agradeço muito sua presença aqui. Essa foi a sua mensagem. Vamos lá para a última hoje e a gente se encontra nos próximos oráculos do canal. Tchau, tchau. Olá você que escolheu hoje no nosso Oráculo das Bruxas o caminho negro, o caminho da obsidiana negra, para receber uma mensagem das anciãs bruxas, na verdade de uma anciã específica, que a gente vai ver agora. Vamos ver quais são os conselhos dela para você. Eu espero que sejam úteis para te ajudar a direcionar a sua vida, seu caminho, para os seus objetivos, tá? Para os propósitos da alma. Uau! E não temos qualquer bruxa aqui, não. Temos a grande senhora desse oráculo. Temos a Senhora das Encruzilhadas, deusa Hécate na mesa. Uau, que forte. Ok. Salve a Senhora Hécate dos Três Caminhos. Vou fazer o seguinte, a mensagem dela é um bocado diferente. Eu vou tirar todas as cartas primeiro. E aí depois eu canalizo aqui e trago a mensagem para você. Olha, parece que o olho dela brilha, uau. Encruzilhada. E a primeira coisa que eu ouço é: a encruzilhada não pertence a caminho nenhum e ao mesmo tempo a todos os caminhos. Número 3 pode ser relevante para você. Uau, que seriedade. Vamos lá. Bom, vou tirar primeiro as cartas e aí a gente continua conversando. Sugiro expirar profundamente. O caminho negro hoje vai fundo, mas nós temos a grande guiança feminina
de Hecate, sua lanterna, que ilumina os caminhos escuros, ilumina as sombras e traz clareza nas decisões. Ela é aquela que carrega nenhum ponto de vista e, ao mesmo tempo, todos os pontos de vista. Senhora da noite, mas também do dia. Pelo amor de Deus, evitem confiar nessas visões modernas, aesthetic, da bruxa Hecate. Essa grande deusa é bem mais profunda do que a gente sabe hoje. Quem quiser conhecimento sério sobre ela, vai lá no trabalho da Márcia Silva, tá? Ela fez um trabalho muito bonito de reconhecimento de Hecate, e também no Covenant of Hecate, o Coven Internacional. Eu faço parte dele, ele é muito interessante, para que a gente entenda o que Hecate de fato é, né? Antes de ser rainha das bruxas, ela é rainha das encruzilhadas. Isso diz muito sobre ela. Não, gente, ela não é pombagira, sinto muito. Ela é algo transcendente, guardiã dos portais, das transições, porque ela é e não é ao mesmo tempo. Isso é difícil de entender, tá? Gasta um bocado de filosofia, então não reduzam ela, por favor, né? Há uma meia dúzia de gente trevozinha que gosta de escuridão, por favor. Bom, temos aqui o poste de maio e o círculo de pedras, uau. Localizar aqui. Inspire e expira profundamente, que se você chegou aqui, se atraiu para si uma presença super magnética, intensa. Com muita calma nessa hora. Senhora das Encruzilhadas, Hecate, Hecate. Hecate. Senhora do Templo de Lagina, Senhora de Éfeso. A mensagem da Senhora das Encruzilhadas, a grande rainha das bruxas, anciã das anciãs. Opa, Nossa Senhora. Então tá bom, vamos ficar com essas. Mensagem para você. Temos aqui a carta da força. Lindíssima. Ela domando o seu dragão. O 7 de espadas. Ela tá achando que ela se esconde das anciãs, tá vendo? Ali atrás é o conselho das anciãs, ó. E ela tá achando que esconde a dália negra aqui. Danadinha. A Imperatriz, olha o número 3 na mesa. De fato, o número 3 é muito significativo hoje para você. Ai. 4 de ouros. Ai, de que você se protege tanto, hein? Nossa. Muitos arrepios aqui. Da sua própria força. O 9 de copas, sim, de fato. Já pressentia lá na leitura do Caminho Branco que haveria um vínculo aqui com o Caminho Negro, então tá dado. Para quem tava lá, se você não tava lá, não sentiu de ir, não precisa ir só porque eu falei, tá? Só para quem de fato já tava, aqui temos a confirmação ali do vínculo.
entre as leituras. Por último, uau, faltava ela. Olha isso aqui, gente. E o As de Copas. O As de Copas estava na leitura 2. De fato, para uma quantidade maior do que o usual de pessoas, hoje a mensagem tá assim, as 3 são para você, sabe? Pode ser as 3 para você nesse momento, ou cada uma delas num momento da vida, mas as 3 mensagens, caminho branco, vermelho e negro, para uma boa parte das pessoas aqui são adequadas, tá? Temos a sacerdotisa, e olha, o 2 e o 3, né? Isso aqui é um rito, tá? A passagem da sacerdotisa para a imperatriz, da donzela para a mãe, da senhora das trevas para a senhora da terra, da agricultura, da prosperidade, é um mistério em si mesmo. Se você está aqui e ainda não conhece os ritos eleusinos ou os mistérios de Eleusis, que eram mistérios encenados lá na Grécia Antiga, da história de Deméter e Perséfone, temos aqui um caminho do tornar-se mulher na mesa. E olha, mesmo que você seja homem, tá? É o caminho do amadurecimento do seu princípio feminino, seu princípio receptivo, seu lado passivo, receptivo, e que acolhe a realidade dentro de si, para que nasça algo dessa relação. O fato é que aqui a encruzilhada não pertence a nenhum caminho. Deu uma escurecida boa agora. O encontro entre masculino e feminino, tá bom. Acho que eu já sei do que se trata. Vamos lá. Você está se escondendo, ou por muito tempo se escondeu, do amadurecimento da mulher que você é. Eu vou precisar falar nessa mensagem diretamente para as mulheres, tá? É o que o princípio aqui, o símbolo Hecate está trazendo, então, mas não se sintam excluídos homens, como eu acabei de dizer. Mas eu preciso fazer isso, tá? Para cuidar aqui da integridade da mensagem que eu estou canalizando. E a mensagem é a seguinte: pare de se esconder. Ou você recentemente percebeu que andava se escondendo. São 2 grandes grupos aqui. Um grupo está recebendo a corda agora, da deusa das encruzilhadas, e um grupo já recebeu recentemente e está aqui comprovando que é isso mesmo, tá? Chega de ser a donzela da história, chega de ser aquela misteriosa que não se revela, que não troca, que não cria, que permanece um potencial nunca plenamente desenvolvido. Sabe aquelas pessoas cheias de potencial, mas que não trilham nenhum caminho? E talvez exatamente por acharem que são cheias de potencial, terem se convencido disso, né? E convenhamos, ser semente sempre vai ser mais seguro do que ser mudinha. Está lá no tarô do Osho, né? E a carta que começa aqui é a carta da força, que lá é exatamente essa carta chamada de carta da coragem. É preciso coragem para se colocar vulnerável no mundo, para criar algo, né? Esse algo que você cria, esse neném que você tem, essa nova etapa da vida mais madura que vem de uma escolha. A escolha de deixar de ser potencial e ser concreta. Ser um caminho que foi escolhido e trilhado. Tem um chamado aqui para sair das indecisões juvenis e do esconder-se da vida. Tá? Quem segura muito o próprio poder acaba se distanciando dele, se esquecendo dele. Tem gente aqui, que andou muito tempo se escondendo do mundo, e aí Hecate veio buscar. Sai das sombras, escolhe e segue. Não existe caminho melhor nem pior. Existe o caminho que se faz. Teve gente que tentou negociar com a vida de um jeito que não precisava escolher, tentou ter tudo. Para isso enganou, ludibriou a si mesmo e aos outros, engana e ludibria. Chantagem emocional. Chamado de Hecate, você é muito bruxona para ficar aí escondidinha, para sempre imatura.
Tá, a sacerdotisa é ótima, ela sabe um monte de coisas, mistérios, ela tem aquele ar misterioso, misteriosa, que a coloca, inclusive, muitas vezes num pedestal nas relações com os outros. Mas e aí? Às vezes mais vale uma mãe de família muito comum, entende? Ou uma mulher que escolheu um caminho profissional e segue por ele corajosamente, se permitindo de fato esquecer os caminhos que não trilhou, fechar portas. Ter força para fechar portas. Tem gente aqui se escondendo atrás, eu estou procurando a sementinha perfeita. Eu estou procurando o caminho perfeito. Eu só saio de casa para fazer algo que foi exatamente o que... Isso é um mundo muito idealizado da donzela em você. É preciso amadurecer. Parar de se esconder das responsabilidades sobre as próprias escolhas. A encruzilhada. Hecate mora em todos os caminhos e em nenhum ao mesmo tempo. É por isso que ela é capaz de orientar as pessoas. Imagina que Hecate tivesse um caminho. Todos os deuses e deusas têm um caminho, né? Entidades, divindades, são definidos por uma história. Deméter é de um jeito, Oxum é de um jeito, Mãe Maria de outro jeito, não é? E aí as pessoas dizem, eu vou seguir o caminho de Maria, significa, né? Ser mais ou menos como ela. Seguir o caminho de Deméter, seguir o caminho de Oxum, de Ansan. O que muitas vezes as pessoas não entendem, essa coisa massificada, né, capitalista, muitas vezes fetichista que se tornou a espiritualidade, o que muitas vezes as pessoas não entendem é que Hecate é aquela senhora de todos os caminhos, porque ela não tem caminho nenhum. Não existe seguidora de Hecate, seguidor de Hecate. Bom, existe de certa forma um dos sacerdócios mais complexos, difíceis que há, que é aquele em que a pessoa permanece neutra, não escolhe nada, porque ela vai ser vidente, ela vai ser, sei lá, vai trazer premonições, né? Hecate traz aqui à mente a cena da sacerdotisa de Delfos, por exemplo, a Pitonisa, né? Um sacerdote, uma sacerdotisa, de fato, de Hecate, é alguém que abandona a própria vida para poder ver com mais clareza as vidas alheias. Olha que forte isso. A maioria das pessoas que está aí numa estética Hecate, se dizendo seguidor dela, não está fazendo isso, porque é difícil demais, minha gente. É difícil demais. Imagina você assumir que nada é certo ou errado. Tudo é relativo. Viver no mundo em que se assume ser um pedacinho de Hecate no mundo, né? Que no fim das contas é o que é, quando você fala que é filho de um orixá ou é sacerdote de algum deus, você está se propondo a ser um pedacinho dele ou dela no mundo. O que é ser um pedacinho de Hecate no mundo? Ser alguém sem morada, que faz morada em qualquer lugar e em nenhum ao mesmo tempo. Nem a nossa psique, gente, humana alcança o grande mistério que ela é. Seu culto nasce lá numa das grandes encruzilhadas do mundo, na Turquia, Istambul, aquela região ali que é encruzilhada entre África, Ásia e Europa. Um lugar onde tem o quê? Guerra para danar. Não há paz. O ser humano encontra paz ao se definir. Não é isso? Eu nunca entendi muito bem, eu já caminhei vou trazer uma experiência pessoal, já caminhei por templos, né, crenças, religiões e tal, e muitas vezes encontrei pessoas, principalmente, é claro, no meio reencarnacionista, né, por exemplo, que eu vou falar, encontrei gente demais preocupada em se definir pelas vidas passadas que teve. Então era um tal de querer saber vida passada. Ai, quem eu fui? Ai, eu fui Cleópatra, ai, eu fui o cocô do cavalo do bandido. Essa busca por se definir pelos caminhos já trilhados é a coisa mais anti-Hecate que tem. E é o que a maioria das pessoas está sempre desesperado, o ego, né? Desesperado por se definir. Por sair dessa massa amorfa de infinitas possibilidades, sem caminhos claros, que é exatamente o ambiente de Hecate. É esse o ambiente que ela ilumina. E ela não ilumina como um grande sol que esclarece tudo e te diz de onde você veio, onde você está e para onde você vai. Não.
Esclarece cada pedacinho por um momento. É uma lamparina, é uma tocha, no meio da escuridão. Então ela é a senhora do aprendizado de como viver nas sombras sem esperar uma luz que ilumine tudo, sem esperar uma verdade suprema que te diga de fora quem você é e qual é o melhor caminho para você. Ah, Elisa, mas não é isso que a cartomancia faz? A pessoa vai te buscar para saber o que ela é e qual o caminho que deve seguir? Bom, que digam isso outros cartomantes, tarólogos e tarólogas. Meu método não é esse, o que aprendi com as anciãs não é isso. A cada escolha que você faz, eu te ajudo a ver um pouco mais, ilumino essa escolha, para a gente ver ali, ó, as tendências imediatas de futuro que você constrói quando você escolhe isso. Vou dizer se isso é o certo ou não para você? Não vou. É você quem sabe. O que eu te digo é, se você escolher isso, a tendência é essa. Se escolher aquilo, a tendência é essa. A gente pode olhar para o seu passado e presente também, para ver como você está iluminando as suas escolhas. Às vezes mais apegado a algumas narrativas e caminhos, às vezes mais a outros. Mas, ó, qualquer forma de buscar essa luz vinda de fora que ilumine tudo é uma tentativa de esconder-se da necessidade de você negociar com seus demônios, com sua força. Essa mulher domina o dragão com uma luzinha, com um toque, com a sua presença, né? Tem gente que tem medo da própria grandeza aqui, muito medo. Quer se esconder, quer se misturar aos demais. Quer ser mais uma na multidão. Tem gente aqui que inclusive fantasia muito com um lugar em que vai saber tudo sobre quem é e vai encontrar os seus iguais e uma comunidade todo mundo igualzinho, feliz. Vou encontrar os meus. Numa espécie de distorção da história do patinho feio. Que é sim sobre encontrar os seus, mas apenas depois, na medida em que se encontrou a si mesmo e mais, na medida em que se percebeu que esse si mesmo pode viver em vários lugares diferentes. Em alguns vai ser mais feliz, em outros menos. O caminho mais certo é o caminho que você escolhe. Ele se torna o mais certo quando você escolhe. Hecate na mesa, chamando para um sacerdócio de si. Não dela, não para ela. Sacerdócio para ela, gente, é alguém sem rumo, sem eira nem beira, que não se fixa em nenhum caminho, que não tem um código de ética ou moral, verdades em que se sustenta. É o terreno movediço das escolhas sendo vivido sempre, sem descanso. Imagina você num mar movimentado, sem pausa. Você tendo que escolher o tempo todo, confrontar prós e contras o tempo todo, sem nenhum oásis de terra estável, segura em que se sustentar. A gente fala muito de crenças limitantes como algo ruim, né? Mas e aquelas crenças que precisam existir até para você sustentar o seu sentido de quem é no mundo? Ouvi aqui uma frase que, enfim, tem gente que atribui a teóricos da psicologia, né? Mas, enfim, Jung, sei lá, mas não sei se é, tá? Mas a frase me pareceu muito boa e se chegou aqui deve ter motivo. É aquela que diz que se a gente entende que precisa tirar de nós certas características, cuidado. A gente não sabe em que defeitos estão apoiadas todas as estruturas da vida que a gente construiu para si, que a gente está chamando de defeito e querendo esconder da gente do mundo. Aí é o ponto de contato dessa leitura aqui com a primeira, para quem veio de lá, tá? A escolha por permanecer potencial, por não escolher um caminho,
por medo de, e se eu tiver escolhido errado? E o outro que eu não escolhi era o certo. Deixa eu ficar aqui tentando fazer os dois juntos, né? Isso é infantil. É uma performance para tentar uma perfeição inexistente. Todo mundo erra. Errar é parte do mistério das encruzilhadas da vida. Não existe escolha errada, entende? Olha que lindo, gente, um mistério aqui. Da criação. Não existe escolha errada, sabia disso? Há uma forma de ver, de lidar com o mundo, que entende toda escolha como válida e correta. Ela leva para um caminho do desprazer, eu aprendo com ela. Aprendo qualidades e faculdades que eu nunca aprenderia de bom grado. Preciso passar por dificuldades para aprender. E claro, há aquelas escolhas que naturalmente já geram caminhos mais prazerosos, e aí que ótimo, né? A gente só aproveita mesmo. A única escolha errada, a única que realmente tende a nos levar para um caminho que não é o nosso, o do amadurecimento aqui dos mistérios de Eleusis, passar de menina a mulher, são aqueles caminhos em que a gente não escolhe, a não escolha. Escolhem por nós. A gente fica tão indeciso, querendo tanto a escolha perfeita, buscando tanto conselho e pitaco alheio, que acaba que a gente se esquece o caminho verdadeiro, negocia ele, troca ele com quem sabe mais, ou quem a gente acha que sabe mais. E aí a gente não escolhe, né? A gente é escolhido. Nossa, isso aqui tá me dando uma sensação muito ruim, tá, pessoal? Um grupo de donzelas à mercê do Barba Azul. Conhece o mito do Barba Azul? Para eles são todas iguais, inocentes, prontas a ser objeto na história que ele conta, e não sujeitas das próprias escolhas. Atenção! Atenção! Por não querer passar, ou não estar conseguindo, ou ter tido dificuldades em passar pelos mistérios de Eleusis, o amadurecimento do feminino em nós, você pode ter passado ou estar passando por poucas e boas aí na mão de gente que acha que sabe quais são as melhores escolhas e caminhos para você. E mesmo que você, não, eu não ouço ninguém, eu mesma que estou buscando meu caminho. Mas aí dá-lhe aconselhamento pelas internets da vida, dá-lhe ler livro para tentar achar qual que é o caminho bom para você, fazer trabalho espiritual, né, para tentar descobrir qual é a sua alma, olhar nas vidas passadas qual é a escolha certa para você. Será mesmo? Será que o chamado não é para fazer novas escolhas agora? Até que ponto olhar para trás não está te fazendo permanecer sempre potencial e nunca realização, nunca ato no mundo? É o ato que te leva a amadurecer, é o abrir-se para o erro, para o relacionamento, fricção com o mundo, que te leva a se encontrar. Diz Hecate. Uma donzela se escondendo das anciãs maduras, velhinhas, sábias para danar. Tem um fundinho aqui de novo, tá? De gente que não quer envelhecer. De gente que performa para o mundo muito menos poder do que de fato tem. Para de calar o seu poder. Ai, ai, ai. Banca a escolha. Resumindo, Hecate te chama para bancar uma escolha. E se a escolha é a de uma proximidade com ela, aí o buraco é ainda mais embaixo. Se algum dia você já fez essa escolha, mais ou menos levianamente, é hora de arcar com ela. Por algum motivo, você está nessa mesa, nessa leitura, e é uma leitura que diz de alguém que, apesar de buscar ter clareza, dizer para si que quer um caminho de clareza e amadurecimento sobre o seu lugar no mundo, se esconde de si. Se esconde de si. Coragem, minha querida, meu querido, coragem, muita coragem para se destacar na multidão. Se aproxime de Hecate enquanto necessário para iluminar os caminhos, investigar, avaliar. Ela é ótima para isso.
né? Ritual com espelho, com vela, sempre com vela e espelho. Mas uma vez escolhido o caminho, vá, não fica aí no infinito das possibilidades, não. Por fim, é caminho de um sacerdote, de uma sacerdotisa, ser capaz de avaliar, observar caminhos dos outros e fornecer conselhos com base naquela consciência a qual você serve. Um Deus, entidade, divindade, enfim. Mas talvez você não tenha esse caminho. Talvez você possa escolher uma vida e seguir por ela apenas, sabe? Mas eu preciso encerrar dizendo que talvez não. Talvez tudo o que eu disse sobre decidir-se e seguir o caminho, o seu caminho, seja uma etapa do aprendizado para depois você guiar outras pessoas. Ou talvez tenha sido. E agora você já está se reconciliando aí com esse passado para agora guiar outras, guiar mulheres. Tem gente aqui que guia mulheres ou tem caminho para isso. Guia consciências, não necessariamente mulheres, né? Guia pessoas em busca de lidar melhor com seu lado receptivo. Pronto, com seu lado feminino. Mas se você não tivesse vivido na pele como um... Eu ouvi aqui um civil. Parece que sacerdotes e sacerdotisas são guerreiros, né? Exército, soldados, sei lá. Mas talvez seja, né? Esses seres, essas consciências que são chamadas a orientar outras. E aqui eu posso estar falando também não só de terapeutas, né? Líderes espirituais, mas também de professores, psicólogos. Essas carreiras em que você precisa sair de si e pensar no outro. Não só como você está vendo aquela história, mas como é que o outro deve estar vendo, né? Em geral, são vidas que vão antes te pedir um bocado de experiência de escolhas, para você sentir na pele, sabe? Porque, olha, atenção, tem muita gente aí se coloca... É muito fácil, eu vou finalizar com isso, essa mensagem é importante. É muito fácil dar conselho para pessoa sobre construir algo se você nunca construiu nada. É muito fácil, né? Porque tudo está no plano das ideias, e no plano das ideias tudo é facilmente executável. Agora, na prática, na vida, nas relações, é preciso sair da toca, né? É preciso se abrir para negociar e lidar com o outro. E aí, meu amigo, minha amiga, com o mundo como ele é, né? Não como o mundo como que você gostaria que ele fosse. Então, resumindo, essa é a mensagem de Hecate também para todo mundo que de alguma forma está nesse caminho de guiança. Guiar alguém ou um grupo. Terapeutas holísticos que guiam círculos, professores que guiam pessoas, terapeutas que guiam, né, grupos ou pessoas individualmente também, líderes espirituais. Vá viver o mundo, vai viver na pele. Isso é parte do que vai fazer com que você consiga ser mais humano e empata na hora de dar seus conselhos e orientações e ensinamentos. Porque ficar lá, né, na encruzilhada, sem nunca ter escolhido nada, tende a fazer com que você idealize as facilidades, ignore as dificuldades por não conhecê-las mesmo, por não ter vivido na pele. Conhecer é viver na pele. Tudo mais é teórico. Mensagem muito forte aqui de preparação ou de esclarecimento do que já passou, né? Como eu disse, tem gente aqui que já passou por essa etapa, tem gente que está ainda nela. Pesquise, ok? Seja você mulher ou homem, os mitos de Eleusis, os mistérios do amadurecimento. Sabe aquela historinha? Né? Tem muita gente que acha que é só uma historinha. Perséfone, o nosso lado inocente e puro sendo dragado por Hades no submundo. E a necessidade de aprender que a vida é vida e morte.
é primavera e verão e também outono e inverno. E quando ela vive isso e se alimenta do que está lá, da romã, ela passa a ter que conviver com o fato de que a vida segue. O ciclo, as mudanças estão aí. Ora você vai estar produzindo, próspera, ora a vida vai ser seca. Essa sabedoria, gente, eu não tenho como dizer para vocês o quão distante ela tá dessas filosofias aí da prosperidade que a gente vê pela internet e que tentam dizer para você que se você tá próspero é porque você tá agindo bem, porque Deus ou deusa te ama, é porque a oferenda deu certo. Se não tá, é porque problema, hein? Tem muitos outros critérios, tá? Muitos outros. E o principal aqui, o critério da grande lei da Mãe Deusa, que rege as estações e todo o mundo material em que a gente está. Uma verdade imutável, a gente goste ou não. Haverão períodos de abundância, haverão períodos de escassez. Mas isso é parte da maturidade de Eleusis, que eu espero muito que vocês já tenham alcançado, estejam alcançando, estejam a caminho, porque é o que leva a gente a parar de ter medo, sabe? Medo de, nossa, se eu errar, então eu vou cair na escassez? Não, abundância e escassez já vão vir querendo ou não. Apenas escolha e faça. Não se esconda do seu poder. Nem o negocie, venda para alguém que pareça ter mais poder que você. Em último caso, se a escuridão pesar muito, a confusão sobre que caminho escolher pesar muito, recorra à grande Senhora das Encruzilhadas. Ela não vai iluminar tudo. Ela não é o sol, mas ela tem uma tocha. Ela pode mostrar aqui, ó, o próximo passo. E às vezes é só disso que a gente precisa. Para ganhar confiança, cada dia um passinho mais. E a gente se alçar como Senhor, Senhora das nossas próprias escolhas, que é o mais importante. Ok? Finalizo a mensagem por aqui e espero muito, tá, que você tenha gostado. Vou te sugerir algum conteúdo bem esclarecedor sobre Hecate, vou ver aqui o que ela vai me inspirar e vou deixar o link na descrição do vídeo para você, caso você queira começar aí a fazer esse caminho de tirar essa grande figura da psique humana, um símbolo intenso das garras aí, dessa estereotipação, fetichização danada de hoje em dia, tá? E é isso, meus queridos, minhas queridas. Espero muito que tenha feito sentido para vocês. Se sim ou se não, como sempre, fiquem à vontade para colocar aí nos comentários. A sabedoria de vocês também é muito válida de ser compartilhada, ainda mais depois de uma leitura como essa, né? E é isso, a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau.